Olá, 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 boa noite. Boa noite, pessoal. Mais um dia da live do livro Uma Vida com Propósito. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Denise, bem-vindos. Mais um dia do nosso livro, da nossa jornada Uma Vida com Propósito. Hoje vamos ler o dia 34. Estamos chegando no fim do livro. E hoje nós vamos falar então sobre pensando como um servo. Dia 34. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Números 14, 24. Servir começa na mente, como tudo na nossa vida. Servir também começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que naquilo que você efetivamente faz. Atitudes contam muito mais do que realização. Eu vou repetir. Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Segundo Crônicas 25, 2. O servo verdadeiro serve a Deus com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo concentra-se nas outras pessoas e não em si mesmo. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si, mas pensar menos em si. Olha só, o servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Filipenses 2:4. E é isso que significa perder a vida, esquecer de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, ficamos conscientes das necessidades ao nosso redor. Muito legal isso, né? Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:7. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Quando foi a última vez que você se esvaziou de você mesmo e pensou no outro? Às vezes uma pessoa bem próxima de você até. Você não pode ser servo se estiver cheio de você mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançar os nossos objetivos. Gente, muitas vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, nem é consciente, mas no fundo é um desses 3 motivos, o verdadeiro motivo da gente servir. Ficamos o tempo todo pensando de fato em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como um instrumento de barganha com Deus. Eu vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo comigo. Quem nunca pensou dessa forma? O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. Dentre todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema das nossas vidas. Somos egoístas por natureza, é do ser humano. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária, uma lição que temos que reaprender repetidamente. A oportunidade para servir aparece à nossa frente dezenas de vezes todos os dias.
dando-nos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Podemos avaliar o nosso coração do servo pela maneira de reagirmos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como você reage quando alguém não leva em consideração, lhe dá ordens o tempo todo ou te trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Mateus 5,41. O servo pensa como administrador e não como um proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar lhe entregou a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs aos seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nessas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que ele seja fiel ao Senhor. 1 Coríntios 4:2. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá que resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:13. Essa passagem que muitas vezes é tão mal interpretada. Vamos ler sobre ela. Ele não disse: vocês não devem, mas vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo, vejam só, o materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que atingir os meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. Gente, o dinheiro só potencializa o que você já é. O dinheiro só potencializa o que você já é, o caráter que você já tem, os comportamentos que você já tem, as coisas que você já executa, quem você ajuda. Se você ajuda hoje sem dinheiro, você vai ajudar quando você tiver dinheiro. O dinheiro só potencializa quem você já é. Ele não vai te transformar em nada. Ele vai potencializar quem você já é na sua essência. É uma decisão tola pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Ele está se referindo a servir a Deus apenas quando você tiver dinheiro. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. O servo de Deus sempre se preocupa mais com o ministério do que com o dinheiro, seja lá quanto for de dinheiro que ele ganha. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre o dinheiro que sobre o céu e o inferno. Ele disse: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Lucas 16:11. A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. No capítulo 31, eu mencionei 2 tipos de pessoas: construtoras do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro com isso.
Os construtores de riqueza continuam a acumular riquezas para si, independente de quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar dinheiro, tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo. Gente, eu já ouvi muitas pessoas extremamente prósperas falando exatamente isso, por incrível que pareça. Estou me lembrando disso lendo esse livro, que eles fazem mais dinheiro para distribuir mais dinheiro. É muito verdadeira essa afirmação. Na igreja Sadebeck, temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso, costumam fazer grandes doações na medida de suas possibilidades para promover o reino. Incentivo você a conversar com o seu pastor ou seu líder espiritual e iniciar um grupo de construtores do reino em sua igreja. O servo medita sobre o próprio trabalho e não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica fazendo comparações, não critica e nem compete com os outros servos ou ministérios. Está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. A competição entre os servos de Deus é absurda por diversas razões. Estamos todos no mesmo time, gente. O nosso objetivo é fazer com que Deus seja visto cada vez mais e não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Pedro admoesta: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fôssemos melhor que os outros. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Gálatas 5:6. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ter sido usado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo, olha só, e nem fica aborrecido com os que não servem. Eles não estão no caminho deles e pronto. Apenas confia em Deus e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se o seu servo foi bem sucedido ou não. Romanos 14:4. Oi, Pri, que alegria ter você aqui comigo. Seja muito bem-vinda. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Gente, quanto mais você tenta se defender, mais você expande. Se cala que naturalmente as coisas vão se resolver. Siga o exemplo de Moisés, que se mostrou verdadeiramente humilde quando enfrentou oposição. Ou faça como Neemias, cujas respostas às críticas era simplesmente essa: o meu trabalho é muito importante para que eu interrompa agora, a fim de conversar com você. Muito sábio, né? Neemias 6:3. Se você serve como Deus, com certeza será criticado, gente. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Isso é muito verdade. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a mesma valiosa que possuía. A coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro. Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, classificou isso como maravilhoso. Não julgue. A gente não sabe o que o outro está fazendo, qual é o propósito daquilo que o outro está fazendo. Isso é tudo o que importa. Seu serviço para Cristo jamais será um desperdício, não importa o que os outros digam. O serviço edifica,
O serviço edifica a sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar o seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam baixos, abaixo dela. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos do serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status na época. Mas Jesus sabia quem ele era, ele tinha conhecimento da sua identidade. Por isso a tarefa não ameaçou a sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia o que o Pai havia colocado, todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João 13, 3 e 4. Se você pretende ser servo, deposite a sua identidade em Cristo. Olha, nós falamos agora da identidade. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras são sempre preocupadas com a aparência, com o que os outros pensam, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. E pessoas inseguras são assim não apenas no serviço do reino de Deus, elas são assim em tudo na sua vida. Preocupada com o que os outros vão pensar, preocupada com o que os outros vão falar, e se isso, e se aquilo. A partir do momento que você conhece a sua identidade, você segue com um foco firme no que você quer. Aprenda isso definitivamente. Uma pessoa que é firme na sua identidade, ela não olha para os lados, ela é focada, determinada, sangue nos olhos. Ela simplesmente caminha na direção do que ela quer, independente do que os outros estão falando, vivendo, criticando, qualquer coisa. Compreenda bem profundamente quem é você, o que você quer. Você pode ter certeza que seu foco só nisso vai aumentar 500%. Tenha certeza disso. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência, temem a exposição de suas fraquezas e se escondem sob camadas de orgulho e pretensão. Pausa de novo. O seu medo revela o seu orgulho. Queridos, existe sim orgulho no seu medo. Perceba que o seu medo é seu orgulho. Você tem orgulho e medo de ser criticado. O seu medo de ser criticado é fonte do seu orgulho. O seu medo de ser rejeitado é fonte do seu orgulho. Desmorone esse orgulho. Gente, eu aprendi isso num livro que se chama Raiz de Rejeição. Eu já falei desse livro aqui em uma das lives. Raiz de Rejeição. Você entende que a fonte dos seus medos, na verdade, é seu orgulho, a sua prepotência e sua arrogância. Se você derrubasse essa arrogância, o seu medo também cairia. Parece que não, né? Não parece que o seu medo é orgulho, parece que o seu medo é uma proteção. Mas não é, queridos. Acredite, o seu medo tem a ver com o seu orgulho. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas o sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Você precisa ser aprovado pelos outros? Você tem medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não agradar todo mundo? Orgulho? Acredite, tem orgulho por trás disso tudo. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos de morrer para eles, ou seja, deixar de medir as nossas importâncias e valor pelo parâmetro dos outros. Gente, isso é muito sério. Dessa forma, ficamos livres para manifestar a nossa misericórdia em tudo na nossa vida. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando você fundamenta seu valor e a sua identidade no relacionamento com Cristo, você fica livre das expectativas dos outros. Gente, leia isso de novo, até que você fixe isso na sua mente. Isso vai transformar a sua vida. E isso permite que você realmente o sirva melhor, que você Desculpa. Que você seja você mesmo. Tirei minha água daqui. Só um minuto. Vamos lá.
O servo não... O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar o seu valor. Ele não insiste em seu tratado por títulos e nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Paulo lembra: você pode se gloriar de você mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. 2 Coríntios 10, 18. Se você teve grandes chances na vida de se gabar de suas revelações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Ainda assim, na introdução de sua carta, ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisa se autopromover. Gente, eu quero voltar aqui e falar da sua identidade. Conheça a sua identidade. Conheça firmemente o seu propósito. Você pode ter certeza que você vai se libertar da opinião dos outros. Você vai se libertar de se importar com o que os outros pensam. Ok? E o servo considera um ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Ele gosta de ajudar as pessoas, de suprir as necessidades e de exercer o seu ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ele ama ao Senhor, ele reconhece a sua graça, ele sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstram ao cooperar com os outros cristãos. Hebreus 6:10. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito nessa humanidade. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e se permitir ser um servo dele. Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e se permitir ser um servo dele. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Você foi moldado para servir a Deus. Olha só. De todo esse nosso dia de hoje, eu quero frisar a questão da identidade em Cristo. Deposite a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras são preocupadas com a aparência, com a exposição da sua fraqueza, com o que os outros vão pensar. E lembre-se, isso tudo está escondendo camadas de orgulho e pretensão. Orgulho e pretensão. Não sou eu que estou falando, é o livro que está falando e eu comprovo isso na minha vida. Deixe que o orgulho seja quebrado na sua vida. Vamos lá para o resumo do nosso dia. Tema para reflexão: para ser servo, devo pensar como servo. Ele começou falando sobre isso. Mentalidade de servo. Versículo para memorizar: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Filipenses 2:5. E a nossa pergunta para meditar: normalmente eu me preocupo mais em ser servido ou em achar maneira de servir aos outros? Ok? Quero agradecer demais vocês que estiveram comigo até aqui no final da live. E voltamos amanhã com mais um dia da leitura de Uma Vida com Propósito. Um grande beijo, até amanhã.